Uma última pergunta que eu quero fazer, que é o seguinte, mudando completamente de pau a cavaco. Quais foram as situações mais contemporâneas, mais recentes que você viu assim, as unidades de operações especiais brasileiras atuarem e fazerem muita diferença na situação, sabe? Entende o que eu quero dizer? O que você possa comentar? Eu vou te, não sei se essa corresponde à mais recente, mas é a que eu tive o contato mais profundo nos últimos tempos, por conta dos estudos que eu fiz, que foi a participação brasileira no Haiti. Quando, nos primeiros contingentes ali, entre 2004 e 2006, o batalhão brasileiro teve que pacificar as comunidades de Cité Soleil, as comunidades de Porto Príncipe, entre elas Cité Soleil. Então, ali as operações especiais do Brasil disseram a que ver. Porque a forma como foi feito ali foi feito num contexto internacional, sob a égide da ONU, num cenário extremamente complexo, tão complexo quanto o nosso aqui no Rio. E eles conseguiram alcançar o resultado que se almejava. Mas o contexto era muito diferente. O contexto que eu digo assim, eles eram uma missão de paz conduzida sob a égide da ONU, no qual eles tinham que observar as regras de engajamento estabelecidas pela ONU. Então, o contexto é distinto do nosso aqui. Aqui nós estamos num contexto de garantia da lei da ordem, onde nós temos que obedecer à Constituição Federal, com regras de engajamento específicas com base no ordenamento jurídico nacional. Então, o contexto é bem distinto. Mas você acha que lá a solução era mais fácil de ser alcançada ou mais difícil de ser alcançada? Lá, como é que eu vou te dizer isso? Era extremamente complexo também, tá? Uhum. Mas em virtude da forma como eles eram conduzidos, estando eles sob a égide de um organismo internacional como a ONU, eles tiveram condição de dar a solução para o problema. Eu já ouvi dizer uma vez, eu já não me recordo quando, tá? Porque a gente já conversou com muitas pessoas que comentaram sobre assuntos assim de que foram para o continente do Haiti, inclusive, Muita e tudo gente mais. foi, né? E eles comentaram que no início assim a ONU queria que os militares contivessem o uso da força o máximo possível. E fizesse, pô, vamos lutar na paz, talvez no diálogo e tudo mais, vamos só mostrar que a gente está presente, vamos resolver o problema aos poucos. Só que aí com o tempo eles foram vendo que não estava mudando nada, assim, só estavam lá. E o problema, nada mudava. E aí a ONU foi maleável ao ponto de falar, não, gente, ó, do jeito que tá não dá, então agora o uso da força está meio que mais liberado, assim. E aí o problema foi começar a ter solução. Assim. Não tem como você combater a situação do Haiti e a situação do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, sem o uso da força. Uhum. O uso da força não é o único recurso. Nós precisamos utilizar outros recursos agregados. Mas o uso da força ele é extremamente necessário. E você vê assim que o Haiti teve um alto preço a pagar também, principalmente, por exemplo, assim, isso aí é uma coisa que eu não sei dizer de fato, é uma coisa que eu nunca cheguei a perguntar para ninguém. Teve muito dano colateral lá em inocentes e tudo mais, que acabaram, enfim, pô, era uma guerra, né? Então, bala perdida e tudo mais. Danos colaterais certamente tiveram, como tem em qualquer conflito armado. Sim. Né? Conflito armado numa zona conflagrada, sobretudo naquela situação, conflito armado num ambiente urbano, numa área conflagrada. Né? Certamente houveram. Agora, o percentual
Eu não posso te dizer porque não estive lá, né? Mas que a situação foi extremamente complexa e difícil, foi. E eu, conversando com inúmeras pessoas, pesquisando documentos, livros, a gente, no livro do Batalhão Toneleiro, a gente fala bastante de Haiti, aqui no Kid Preto também fala bastante. Você consegue entender, lendo as páginas dos livros, o quão complexa era aquela situação. Extremamente complexa. E que a solução, naquele momento, foi encontrada, né? Mas houveram inúmeras variáveis que contribuíram para que aquilo acontecesse. E não só houve um engajamento de todos os atores envolvidos que levou, cada um fazendo a sua parte, que levou a que aquilo acontecesse. Aqui tem que acontecer também. Todo mundo tem que fazer a sua parte, sabendo que a solução não é simples. Mas você acha que aqui do Rio de Janeiro, ou enfim, em qualquer lugar do Brasil que estejamos com esse problema, é necessário de um apoio internacional para resolver, ou a gente consegue resolver isso aqui dentro sozinho? Consegue resolver sozinho. Só que precisa ter coesão. Hoje, tem muita coragem também, né? Porque o preço hoje, qualquer crise, qualquer conflito, qualquer guerra, para que ela seja solucionada, é preciso haver coesão nacional. O Estado precisa agir, em alguns momentos, com a mão forte, e a sociedade precisa entender essa necessidade. Mas quando eu vejo isso daí, tipo, me parece que a principal dificuldade, assim, do ponto de vista da sociedade, é balizar até onde a gente está disposto a pagar o preço. Porque muita gente inocente, inevitavelmente, vai acabar morrendo. Porque é uma zona urbana ainda, tem gente que mora lá e tudo mais. A galera não vai sair então vamos deixar espaço aqui para a guerra acontecer e a gente volta daqui 6 meses quando acabar. Não acho que vai ter isso. Olha só, uma coisa que eu preciso dizer aqui, tá? As nossas tropas especiais, elas são muito bem preparadas. Então, eu sei que a gente está falando aqui para muitas pessoas que não conhecem profundamente as nossas Forças Armadas e Forças de Segurança Pública. As nossas tropas especiais, seja de Força Armada ou de Força Policial, elas são muito capacitadas. Então, elas sabem como, quando e onde agir. Tá? A questão é que nós vivemos, o problema ele está enraizado numa zona densamente povoada. E o conflito acontece no coração dessa zona densamente povoada. Não tem como você pedir para a criminalidade sair, Sim. porque eles querem estar ali para usar a população como escudo. Mas aí é essa que eu acho que talvez é uma conta muito difícil de fazer, que é a gente não sabe dizer se a gente sabe inevitavelmente vai ter muito dano colateral e a gente não sabe, será que vale a pena resolver esse problema sabendo que vai ter dano colateral e eventualmente muita gente vai sofrer com isso, porque vai ser uma zona de guerra e um movimento urbano ali. Mas também a gente não sabe dizer o quanto de dano colateral é criado porque a gente não resolve essa situação. Então, é duas contas que a gente estamos fazendo conta com muita variável que a gente não conhece. Uma coisa eu posso te dizer com certeza, o preço a pagar a continuar do jeito que está é muito maior. O preço a pagar não só em termos de dano colateral, mas em termos de sociedade comprometida. Entendeu? É muito maior. Então, assim, mas eu volto a dizer, é preciso que hajam discussões e o entendimento de que é necessário haver
Coesão nacional. Tá? Alinhamento. Alinhamento. Sem coesão nacional, a crise não é... Da forma como é feito hoje, você apartando, você criando cisões entre grupos. Sim, sim. Uma parte da população Não, que acha que a polícia está 100% não certa, funciona. outra que acha que ela está 100% errada. Agora eu te pergunto, a quem interessa essa cisão? Principalmente a quem Ao está lado no lado errado. Ao né? lado errado. Essa cisão... Porque aí nada é feito. Fica um jeito que tá. Exatamente. Favorece o status quo ali. E quem instiga essa cisão? Entendeu? A gente precisa entender que nós precisamos ter uma sociedade forte com os 3 poderes fortes, executivo, legislativo e judiciário, nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. As pessoas precisam dialogar mais e serem mais tolerantes umas com as outras, no que diz respeito às suas convicções. Tá? Eu gosto de azul, você gosta de vermelho e tudo bem. Tá? Né? Então, assim, a gente precisa voltar a ter essa percepção, né? Para poder conseguir dialogar de forma direta e objetiva, para buscar uma solução eficaz. Nós não estamos nos mobilizando para isso. Muito pelo contrário. Existem indícios de que isso pode acontecer, mas ainda muito precários. Mas que bom que ainda são precários, porque poderiam nem existir. Né? Então, ainda tem como a gente buscar soluções. Né? Mas, assim, cada um fazendo a sua parte. Boa. Quer perguntar algo mais? Não. Show. Rodney, né? Eu sempre falo quase errado. Obrigado pela presença aí, por, enfim, ceder um pouco do seu tempo pra gente, para compartilhar as histórias, conhecimentos quase que infinitos aí. Me dá os livros aí que eu quero comentar um pouquinho sobre eles pra gente... Boa. E daí, o professor já falando aqui, eu vou mostrar aqui na tela. A gente tem aqui, começando pelo Kid Preto, né? Que é esse que embasou tudo, 12 anos de pesquisa. Mostra pra câmera de lá. Não, acho que essa daqui pega melhor. Boa, tá pegando. Acho que essa daqui pega também, que é o Kid Preto. Esse daqui fala um pouquinho sobre essa questão das operações especiais ao longo da história, né? Isso. É mais focado em exército, não é? Exército. Esse aqui é mais focado em exército. A gente tem Guardiões de Netuno, que esse aqui é sobre o Grumec. Marinha. Excelente, ó. Origem e evolução do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha do Brasil. Esse aqui é a ordem cronológica? Ou não? Grumec, Kid Preto e Operações Especiais. E esse daqui, Operações Especiais, é mais amplo? O Operações Especiais é um compilado de 17 artigos que eu escrevi para a revista Segurança e Defesa, falando de temas contemporâneos relacionados a operações especiais. Desde guerra híbrida até o emprego de helicóptero atuando em proveito das operações especiais. Boa. Qual que você recomendaria a galera de casa ler primeiro? Kid Preto. Boa. Porque ele é uma abordagem histórica mais ampla e ele vai dar embasamento para que eles leiam os outros 2. Boa. Mas independente de qualquer coisa, pode ler qualquer um. Mas se você quiser ter um entendimento do que é operações especiais, comece pelo livro Kid Preto. E qual que é o próximo que está saindo? Pode comentar? Ou não? Noites de Tormenta. Levantamento histórico dos comandos anfíbios do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Boa. Interessante, hein?